37, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 37. Vamos ao versículo 18, 19 e 20. Eu prometo para os irmãos que eu não me demoro, tá? Eu sei que amanhã é dia de labuta para todo mundo, né? Mas um dia de trabalho, de luta, diferentemente de qual área que a gente exerce, é um dia de, vamos dizer assim, de trabalhar. Gênesis capítulo 37, versículo 18, 19 e 20. Glória a Deus. Grande é o teu nome. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então, fala assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Irmão, pode ter certeza disso que eu vou falar aqui. Tem um inimigo que ele está a todo dia, a todo momento querendo matar os teus sonhos. Mas maior é aquele que sonhou por você. Amém? Levante a tua mão. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, para falar somente aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, Pai. Toma em tuas mãos cada um de nós. Quem sabe sonhos, Pai, que já se esqueceram. Sonho que através de lutas, dificuldades, Pai, parece que não vão mais acontecer. Mas o Senhor é o Deus, Pai amado, que faz o impossível. O Senhor é o Deus que trabalha de uma maneira especial e tremenda e faz com que os sonhos aconteçam e se realizem. Estenda tuas mãos, Pai, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Você não pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na igreja, ouvindo na igreja, é que Deus Ele vai chamar pessoas que têm compromisso, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem se doar, pessoas que realmente querem fazer algo para Ele. Deus não vai chamar alguém que vai dizer assim: não, eu não quero nada, eu só quero você vai embora e vai embora. Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus achando que vai ser assim, na verdade. Eu mesmo, eu vim para a casa de Deus por causa de situações totalmente adversas que eu vivo hoje. Eu não vim para a casa de Deus para servir a Ele, eu não sou hipócrita de dizer, não, eu vim por causa que Deus me chamou e eu queria servir. Não. Eu vim atrás de bênçãos. Mas o primeiro dia que eu cheguei na casa do Senhor, que eu ouvi a voz de Deus através da palavra, através de um servo dele pregando, o Senhor me fisgou. Porque é assim que o Senhor faz. A maioria de nós vem na igreja não é porque a gente está querendo servir a Deus. Quase regra geral é porque nós estamos precisando de alguma coisa, e a casa de Deus é o socorro para todo aquele que precisa de algo. A casa de Deus é um refúgio para aquele que está em angústia, para aquele que está em tristeza, para aquele que está em desespero. A casa do Senhor é um alívio. E quando você chega aqui, você percebe que a casa do Senhor não é simplesmente um refúgio, não é simplesmente um lugar onde você vai chegar e vai depositar tudo, não. A casa do Senhor é a casa do Pai. É onde Ele chega e fala: filho, fique em paz. Eu vou te abraçar, eu vou te ajudar a passar por isso. Eu vou te conduzir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus fez comigo. Eu vim por outras coisas adversas, mas quando eu cheguei na casa do Senhor, o Senhor falou que tinha muito mais além daquilo que eu estava procurando. E que aquilo que eu estava procurando não era o que Ele tinha para mim. O que Ele tinha para mim era muito maior ainda. Eu disse: mas como assim, Senhor? Quem sou eu? Eu sou menos que nada. Mas é exatamente isso que Deus faz, meus irmãos. Fala para mim, irmãos, os apóstolos que Deus escolheu. Não era melhor o Senhor ter pegado os príncipes da sinagoga? Não era melhor? Ele ter pegado os fariseus, homens que eram dotados da lei? Não é verdade? Mas Jesus foi lá e foi escolhendo um por um. Pescador. Como é que é? Homens não analfabetos, mas iletrados. Homens que não tinham
tanta desenvoltura. Porque assim que ele faz, não é assim que a Bíblia fala? Ele pega o que não é, eles pegam os que não são, para confundir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como nós estávamos conversando ali na sala, o médico não entende, não é verdade? Às vezes professores com tanta faculdade não entendem, não vai compreender. Mas aqueles que são espirituais, eles entendem, eles compreendem, porque eles sabem que vivem uma virtude plena do Senhor. E aqui está um jovem diferente dos seus 11 irmãos, vamos dizer assim. José, um menino novo. Nessa altura aqui que nós estamos falando, José tinha 17 para 18 anos no máximo. Novo, um jovem, não é verdade? Mas ele era diferente dos seus irmãos. Aí você vai dizer, mas será? Será por causa que Jacó amava mais eles que a seus irmãos? Não, irmãos. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, não é bem assim. Tem pessoas que pegam essa palavra e tacam a pedra na cabeça de Jacó. Não, porque Jacó, irmãos, foi quem pegou e fez com que tudo isso acontecesse. A culpa foi de Jacó de ter amado mais a José que a Rubens. Não é verdade? Que Simeão, que Levi. Mas não é bem assim, meus irmãos. Vamos pegar a palavra. Muitas vezes a gente pega um texto isolado e a gente acaba criando algo na cabeça. Eu estou na mesma questão do pastor ontem, ele falando de Barrabás. No começo eu dizia esse miserável. Se não fosse esse miserável, Jesus não tinha morrido. Aí depois um dia o Senhor falou assim: se não fosse ele, hoje você não estava salvo. A gente não entende, meus irmãos. A gente não entende. Mas se não fosse Barrabás, Jesus não tivesse morrido. Como que hoje nós tínhamos livre acesso? Como que hoje nós íamos viver pela graça, pela misericórdia do Senhor? Aleluia, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é puro, limpo, verdadeiro e fiel. Olha só, meus irmãos, 37, versículo 2, fala assim, ó. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Você sabe o que José fazia? José chegava assim e dizia: pai, os meus irmãos fizeram isso. Os meus irmãos mataram ovelha, os meus irmãos beberam, os meus irmãos se prostituíram, os meus irmãos fizeram isso e faziam aquilo. José era um moço temente a Deus e a seu pai. José era um homem obediente a seu pai. Então muitas das vezes a gente pega e diz assim: mas por que Jacó só amava José por causa que era só filho da sua velhice? Filho dele com a mulher que ele amava? Não, meus irmãos. Tem mais requisitos. Tanto é que Deus escolheu José do meio dos seus 12 irmãos. Aleluia. É a mesma coisa que você pegar Davi e dizer: mas por que Deus escolheu Davi? Porque Davi, se o pai dele mandasse ele ficar um mês lá no campo das ovelhas, ele ficava. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus. Mas vai mandar os seus irmãos mais velhos, né? Vai mandar Abinadab, vai mandar Samar. Quem sabe eram rebeldes também. Meu Deus. E Deus, irmãos, Ele não olha para o nosso porte físico. Verdade. Ele não olha para a nossa condição financeira. Não. Deus olha lá para dentro. O que Deus quer, irmãos, é o que está lá dentro. É como você sente Ele, é como você se apresenta a Ele. Pode ser com um paletózinho velho, pode ser com uma camiseta velha, pode ser com um sapatinho velho, mas o coração está renovado, o coração está vivo, o coração está certo na presença do Todo-Poderoso. O que importa para Deus, irmãos, é como está o nosso coração. Não adianta a gente vir bonitinho, tão elegante, mas o coração fechado. Entra como uma pedra, sai daqui como uma rocha. Que ainda não sente nada. Olha para o lado, o irmão está falando em mistério. Olha para o outro lado, o outro está chorando. Meu Deus. O que vale ter um terno de 5, 6 mil? O que vale, meus irmãos, ter uma casa com tudo
mas não tem a paz que o humilde servo do Senhor tem. Não tem a esperança que o humilde servo do Senhor tem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aqui José, meus irmãos, ele dá a entender que ele era um moço obediente. E outra, ele não aceitava os erros. Porque ser crente e fazer vista grossa para erro é um pecado. Sabia disso? Aí, irmão, você vai ser, como é que se diz, dedo duro. Não, você não vai ser dedo duro. É que quem anda em santidade, ele quer santidade. Ele anda em santidade, ele quer santidade. E quem vê o seu irmão pecando e errando, e ele não chama atenção, ele não faz nada, ele pega e transgride junto. Deus nos chamou para ser atalaia. Deus nos chamou para fazer a diferença. Irmão, meu irmão vai ficar bravo, não importa. Irmão, meu irmão vai querer me matar, não importa. Faça a vontade de Deus. Se Deus mandar, faça. Não se importe com quem vai pensar, com quem é que vai agir. Faça a vontade de Deus. E Deus, quem sabe, olhou para José e fala: esse é o moço que eu quero para fazer a diferença. Esse é o moço que eu preciso para levar o meu povo para onde um dia eu fiz uma promessa. Como é que pode, meus irmãos? Deus fez essa promessa há muito tempo. Dizia que ele ia levar o seu povo para um lugar e depois de algum tempo esse povo ia sofrer. Aí Deus escolhe um menino chamado José, 17 anos. Simples. E Deus dá um sonho para ele. Se você quiser continuar lendo aqui, você vai ver que José conta o sonho para os seus irmãos. E uma vez, irmãos, eu com o irmão, a gente estava lendo essa palavra aqui, né? A gente estava com tempo, a gente era da escolinha, a gente estava lendo com o irmão. E o irmão falou assim: José foi muito burro. José foi bobo em contar os seus sonhos para os seus irmãos. Só que já era um projeto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o Senhor nos faz uma promessa e a luta vem, a prova vem, a dificuldade vem e a gente não entende. Mas é exatamente o processo da bênção, é exatamente o processo da promessa que Deus fez para nós. E às vezes a gente quer entender antes da bênção, antes da promessa chegar. E não funciona assim. A gente vive pela fé. E viver pela fé é exatamente esperar as promessas de Deus sem saber de que forma, mas acreditando pela fé que elas vão acontecer. Aí José conta o sonho, os seus irmãos já tinham esse quê com ele, e isso só parece que aumenta uma confusão muito grande. E na realidade é isso que acontece. Um certo dia seus irmãos saem para apacentar as ovelhas, José fica. Eu lembro de contar da túnica, porque senão a gente vai se derrubar muito mais vezes. A Bíblia fala que eles saem e vão para apacentar as ovelhas. E o seu pai se chama José e diz: José, vai lá, faz um relatório, vê como é que eles estão e me traz tudo que você sabe. Você é um moço que eu confio, José. Você é meu filho que eu tenho confiança. Jacó tinha confiança em José. O que ele não tinha em Rubem, né? O que ele não tinha em Simeão, não é verdade? O que ele não tinha em Judá, ele tinha em José. Mas já era um plano de Deus. Aleluia. Já era a vontade de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que José vai, meus irmãos, ao encontro dos seus irmãos. Os seus irmãos mudam de lugar, mas José consegue achar eles, porque ninguém consegue fugir da vontade do Senhor. De um jeito ou do outro, Deus faz com que a vontade dele aconteça. E a Bíblia fala que José é bem-vindo, e eles conseguem ver José de uma certa distância. E aí, meus aquele uniu a fome com a vontade de comer. Estamos longe de casa. É hoje que nós vamos acabar com os sonhos de José. Porque assim, tem pessoas que pensam que tudo que Deus colocou na tua vida é porque você barganhou de algum jeito ou do outro. Não. Eles se enganam. Muitas das vezes acontecem as coisas na nossa vida que a gente nem queria e talvez que a gente nem pensava. Mas Deus acaba colocando porque Ele viu em você a capacidade de fazer a vontade dEle. Deus viu que você tem suporte. Deus viu que você consegue suportar para fazer
e joga José num poço. Eu ouvi um irmão falar sobre isso e eu achei interessante. O irmão falou assim, ó, naquele momento que eles estavam jogando José no poço, eles estavam plantando a semente do sonho de José. Quando eles jogaram José no poço, eles mesmos plantaram a promessa da vida de José. E é assim que o Senhor manda dizer para você nesta noite. O inimigo achou que ia te matar, mas ele estava plantando a promessa na minha e na tua vida, porque o Senhor vai fazer o sonho dele acontecer na minha e na sua vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí talvez você vai dizer, mas como? Não sei, talvez vai ser por estranhos. Como assim, irmão? No outro dia vem vindo uma caravana de ismaelitas. E eles pensavam que iam matar José. Aí um dos seus irmãos tem ele assim, não, em vez de nós matar ele, nós vamos estar com o sangue do nosso irmão sobre nossa cabeça, sobre nossas mãos. E esse pecado Deus não vai deixar assim. Vamos vender ele. Ninguém foge desses ismaelitas. Essas caravanas aí são terríveis. Vai levar ele para um lugar longe. Nunca mais nós vamos ver José. Nunca mais o sonho de José vai ser realizado. Mas é exatamente o caminho de Deus. É exatamente os traços do Senhor na vida dele. De uma maneira que ninguém podia imaginar. Mas era Deus dizendo, esse é o meu caminho. Talvez o caminho de Deus é da dor. Talvez o caminho de Deus é da dificuldade. Mas o caminho do Senhor é de glória. É um caminho que vai te trazer a alegria. Vai te trazer a satisfação. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que eles pegam José e vende. Vai. José some na vida deles por algum tempo. E aí a Bíblia foca em José. José chega no Egito, Potifar compra José. E é engraçado, meus irmãos, que aquele que serve a Deus, se ele está numa igreja numerosa, ele faz a diferença. Se ele está num lugar pequenininho, ele faz a diferença do mesmo jeito. Aonde ele planta os pés dele, a bênção do Senhor vai com ele. Aonde ele coloca as mãos, o Senhor coloca junto com ele. Mas a terra do Egito não é lugar de tantos deuses. Deus do sol, não é verdade? Tem até um Deus que tem a cabeça de um sapo lá, coisa tão estranha. Pois é, meus irmãos. Mas nós somos peregrinos em terra estranha. E é aqui que Deus quer fazer a diferença na nossa vida. Não é lá no céu, não. Lá no céu não vai precisar nem fazer diferença. Todo mundo vai brilhar. Todo mundo vai ser lá santo. O Senhor está dizendo que aqui é um lugar onde Ele nos colocou, que é para nós brilhar, que é para nós fazer a diferença, que é para nós sermos servos dele. E não muito tempo depois, José já está como o senhor da casa de Potifar. E é engraçado que se a primeira vez que você lê a Bíblia, você vai dizer assim, ó, o sonho de José vai ser realizado. É agora que Deus vai levantar José. Olha só, Potifar olha para José e diz, tudo que esse rapaz coloca no prospera. Tudo que ele faz dá certo. Mas o inimigo ele não cessa, meus irmãos, de lutar contra nós, contra os nossos planos, contra os nossos projetos. Ele não cessa. Talvez ele saiba que amanhã vai acontecer, mas até chegar o dia, até chegar no momento, ele vai lutar. Ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar arrancar a tua esperança, a tua fé, de um jeito ou do outro. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a mulher de Potifar arma um laço para José. Mas só que José não caiu. Irmãos, José estava longe de todos. O que isso quer dizer? Estava longe do pastor, estava longe dos irmãos da igreja, ninguém conhecia, ninguém sabia quem ele era. José era um escravo, vamos dizer assim. Até para mim, José nunca foi escravo. Nunca. José era servo do Senhor, mas não escravo.
Talvez aqueles ali tinham ele como escravo. Talvez usavam o seu corpo como escravo. Mas a vida de José era do Senhor. A vida de José era de Deus, meus irmãos. Aonde quer que ele fosse, ele levou os ensinamentos do seu pai dentro do seu coração e guardou a palavra de Deus para ele. José decidiu não transgredir, mesmo longe da presença do pai, mesmo longe daquele que lhe confiou. José decidiu não transgredir. Olha, foi vendido como escravo, foi maltratado como escravo. Mas você não vai ver. Pode ler a Bíblia de ponta cabeça quantas vezes você quiser. Você não vai encontrar uma palavra de José reclamando. Uma palavra de José abrindo a boca e dizer: Deus, nem fui eu que sonhei, fui o Senhor. E por que eu não posso? Se for Deus que sonhou, vai acontecer. No Egito vai acontecer. E vai ser muito maior ainda do que você imagina. Vai ser muito melhor do que você pensa. Vai ser muito mais grandioso do que você possa imaginar. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ela vai em cima de José, e José escapa de um lado, escapa do outro. E chega uma hora que ela fica com as vestes de José. Vem o seu Senhor, os irmãos conhecem a palavra, põe José na prisão. Irmão, desculpa isso aqui, eu vou falar por mim, não sei se tem ninguém. Tomara que não tenha. Mas quantas vezes eu murmurei porque não aconteceu algo assim? Parecia que, sabe, quando tá levantando assim, aí do lado assim, está casado. Desculpa, irmão, mas eu abri, sei lá, ser humano. Não tinha a mesma graça de José. Dizer: oh meu Deus, mas por que isso e por que daquilo? Eu costumo ler a Bíblia, entender o que está escrito aqui. Mas eu não consigo ver José desse jeito na prisão, meus irmãos. Ele não transgrediu contra Deus, muito pelo contrário, ele fugiu do pecado. Aleluia. Ele fugiu do laço. Mas ele parou numa prisão. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que lá na prisão ele fazia diferença. Aleluia. Na prisão José fazia diferença, meus irmãos. O carcereiro olhava para ele e quem sabe falou: esse rapaz realmente é diferente. A fama de José começou a se espalhar, meus irmãos. Deus faz com que dois servos grandes, um copeiro e um padeiro mor de Faraó, transgrida contra ele, coloca os dois na prisão. Eles têm sonho esquisito. Olha só como é que pode. Talvez tenha alguém aqui que você é igualzinho a José. Só que você está com medo de florescer como José. Talvez Deus te deu sonhos e hoje Deus já te deu até o dom de ter o discernimento de sonhos. Não é verdade? Que tem pessoas que você conta: irmão, eu sonhei isso. O irmão te fala exatamente o que aconteceu. Isso é tão lindo. Aleluia. Quem já teve essa experiência de você falar um sonho e a pessoa saber o que você sonhou? Te dá um discernimento do que Deus quis dizer através desse sonho. Não, isso é coisa linda. Isso é dom de Deus, meus irmãos. Entende? Sabe? Aleluia. Existe isso, meus irmãos. É tão lindo. A pessoa que sabe, quando você está falando do sonho, Deus está revelando para ele o que ele quis dizer para você. E a Bíblia fala, meus irmãos, que José descia os dois sonhos descendo. E quando esses homens estão saindo, José fala para um deles, para o copeiro: lembra de mim quando você estiver lá diante de Faraó. Lembra de mim. Aleluia. Mas uma das coisas que eu pude perceber, meus irmãos, não adianta ninguém tentar dar um empurrãozinho, não. Não adianta ninguém tentar te dar uma ajudinha, não, meus irmãos. Os sonhos de Deus, eles vão acontecer no tempo de Deus. Os projetos de Deus vão acontecer no tempo dele. As bênçãos de Deus vão chegar no tempo dele. Ninguém vai te dar uma forcinha, não. Ninguém vai te dar um empurrãozinho, não. Deus pode usar um vaso para te falar, para te avisar. Mas dizer que ele vai fazer com que a bênção chegue mais rápido, esqueça. É o tempo de Deus. Aleluia. O copeiro saiu de lá, que José que nada.
Nem. Mas lá um dia, Deus faz o quê? Dá um sonho para Faraó. E que sonho, irmão, cada coisa. É um sonho esquisito. Quem já ouviu uma coisa dessa alguma vez? Eu acho que o único homem que teve um sonho desse foi o Faraó, porque ninguém mais, irmão. Eu nunca vi mais ninguém ter um sonho desse ou parecido com isso. Vacas gordas, vacas magras, vacas macarengulinas, vacas gordas, que negócio estranho, não é nada. Não parece um negócio sem sentido? Espigas boas, espigas ruins. Só que esse sonho perturbou o Faraó. Faraó sonhou, ele não tinha discernimento, ele não sabia o que esse sonho queria dizer, mas ele sabia que esse sonho era importante. Ele tinha certeza que esse sonho não veio em vão para ele. E ele precisava urgentemente que alguém revelasse. Mas quem pode revelar um sonho desse, meus irmãos? Senão aquele que dá o sonho, senão aquele que projeta um sonho desse. Chamaram mago, chamaram adivinho, chamaram astrônomo, chamaram todo mundo. E o Egito naquela época não era a potência mundial que existia. O coração de Faraó continuava angustiado. Porque é assim, meus irmãos. Enquanto Deus não revela, o nosso coração fica angustiado. Enquanto o próprio Deus não fala, meus irmãos, o nosso coração fica angustiado. Mas quando Deus fala, o coração é liberto, é aliviado. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o copeiro, aquele estrado, tem José. Mas José é judeu, né? É escravo, e esse povo não é amigo de Egito, não. Mas chama ele lá, já que ele conseguiu discernir o sonho de vocês, chama ele lá. Aí José chega diante de Faraó, depois de um bom ano, depois de vestir as trajes que pudesse chegar diante de Faraó. E a Bíblia fala que Faraó conta para José o seu sonho. No mesmo instante que Faraó está contando, Deus já está no discernimento. Sabe assim, é como se passasse um filme na cabeça. Eu penso assim, meus irmãos. Eu imagino assim, Faraó contando e Deus passando aquele filme diante dos olhos de José. Coisa linda, promessa, propósito, o tempo se cumprindo, o tempo chegando. Aí quando o Faraó termina de falar, José já sai com o teu sonho é um só. Os dois sonhos que você teve é um só. É porque Deus tem pressa em fazer isso. Oh, Jesus, será que você está falando com alguém? O Senhor tem pressa para falar com você. O Senhor tem pressa em fazer esse sonho acontecer. Será que não tem alguém aqui que o Senhor está dizendo, eu tenho pressa em fazer esse sonho acontecer? Esse projeto teu, eu tenho pressa em fazer acontecer. Será que não é eu e você que estamos cantando? Será que não é eu e você que pensamos que o tempo ainda não chegou? É o momento de nós refletirmos, meus irmãos. Meu Deus. Talvez Deus está dizendo, meu filho, minha filha, o tempo já chegou lá. Já está chegando os 7 anos de fome. E aí José explica para Faraó, as 7 vacas gordas, as 7 espigas gordas, lindas, são 7 anos de muita farina, qual o Egito nunca viu e nunca mais verá. Tem sempre a parte boa e tem sempre a parte ruim, não é verdade? Mas aí José fala assim, mas Faraó, as 7 vacas magras, as 7 espigas queimadas pelo vento do Oriente, são 7 anos de fome, de total penúria, qual nunca houve e nunca mais vai ouvir no Egito também. Se o Faraó não aproveitar os 7 anos de abundância que Deus vai mandar, o Egito e toda a terra vai sucumbir. Irmão, eu não sei, mas assim, você já parou para pensar no que Deus colocou na mão de José, um menino de 17 anos naquela época?
Claro que agora já estava mais velho. Agora ele já estava com 30 anos. Se passou 13 anos da promessa, quantos anos se passou da tua? Não fale para mim, não. Quantos anos se passou da promessa que Deus fez? Agora, o Senhor, faz a vontade dele. Seja fiel, seja temente. Aleluia. Aí, José fala para Faraó e Faraó olha para todos. Você já imaginou, meus amigos? O mundo inteiro estava nas mãos de José. O mundo inteiro. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando chegou a fome mesmo, o único lugar onde tinha alimento era no Egito. O único lugar. Vinha gente de todo mundo comprar no Egito. Sabe por quê? Por causa que era o sonho e o projeto de Deus. A qual os seus irmãos não acreditaram. O qual ninguém quis acreditar. Mas quando Deus fala, Ele dá um jeito de fazer. Ele move céus e terra. Ele move o mar. Ele move o que for preciso. Uma nação, meus irmãos, Ele faz o que for preciso. Mas Ele faz acontecer. Aí José, quem sabe, Faraó era assim para os sábios. Imagina, Potifar estava ali, ladinho dele, sabia? Aquele que mandou José para a prisão estava ouvindo tudo. Ele mandou José para a prisão. Aí o Faraó olha assim, ó, aonde nós poderíamos achar alguém com o Espírito de Deus? Quem sabe olhando nos olhos de José assim. Imagina o coração de José quando ele não estava. Naquele dia, Faraó imposta José como governador do Egito. E olha só como isso aqui é lindo, meus irmãos. Seus 11 irmãos acharam que só eles iam se prostrar perante José. No sonho que Deus mostrou para José, era somente os seus irmãos que se prostravam perante ele. E ainda de maneira simbólica. Eu tenho para mim, meus irmãos, que era na parte espiritual que José estava falando. Mas talvez ele não teve discernimento de falar que era da vida espiritual que ele tinha com Deus. Faraó fala assim: pega o anel, tira do seu dedo, coloca no dedo de José e fala: a partir de hoje, ninguém move um pé, ninguém dá um passo, ninguém faz nada sem o consentimento de José. A partir de hoje, todo mundo deve reverência a José. E outra coisa, eu só serei maior que José quando eu estiver no meu trono. Quando eu não estiver no trono, José é a autoridade máxima no Egito. Todo mundo deve obediência a José. Reverencie Zafelate Paneah. Quem será que deu esse nome para o Faraó naquele momento? Fala para mim. Quem que deu esse nome para Faraó? Quem que colocou essas palavras na boca de Faraó? Você vai dizer assim, mano, Deus fala com o rei Padrão. Tem certeza que não? Aleluia. Foi o próprio Deus. Eu acredito que todos aqui sabem o que significa. Sabe o que significa Zafelate Paneah? O Salvador do mundo. Incrível! O nome que José recebeu no Egito apontava para Jesus Cristo já. Amém, irmãos? O nome que José recebeu no Egito apontava para Jesus Cristo. A promessa de um Salvador do mundo. Todo aquele que crê e confia em Jesus Cristo, aceita Ele como o Senhor da sua vida, Ele se torna seu Salvador. Se passamos de fome, vem a fome por todo lugar. E a Bíblia fala que Jacó fala para os seus filhos: vão no Egito comprar alimentos, porque eu ouvi que lá tem. Aonde ele estava, eu não estava quase vendo mais animais. Tudo que eles tinham, tinha acabado. A fome tinha batido exatamente como José tinha prescrevido, tinha dito para falar. Quando eles chegam no Egito, eles dão de cara com quem? Com José. Mas eles não reconhecem José, porque José agora é governador. José agora não é mais aquele menino simples que saiu de lá, não. Agora José tem autoridade. Agora José tem convicção do que Deus está fazendo na sua vida. Agora José está vivendo a plenitude.
Naquela mesma hora, José se lembra do sonho. Imagina só o Espírito Santo falando para ele: o sonho que eu sonhei para você há 13 anos atrás está se cumprindo agora. José, eu sou fiel na minha palavra. Você que recebeu o sonho, a promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir na tua vida. E é na terra da peregrinação, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou mais além, mas é isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor mandou dizer para você nesta noite que o sonho dele não morreu, não. O sonho dele não está enterrado, não. O sonho dele não está esquecido para você, não. O plano, o projeto de Deus está vivo perante Ele. Basta eu e você obedecer a sua vontade, aceitar o seu projeto, aceitar o trajeto que a gente tem que percorrer. Vamos fazer que nem José. Eu sei que não é fácil, não é verdade? Está subindo, cai a zero que nem ele. Não dá para desanimar? É para desanimar, mas não podemos, nós vivemos pela fé, ombro a ombro, indo para frente. E eu creio que Deus vai cumprir essa promessa. Amém? Mas essa é a palavra de Deus, que Deus abençoe, irmãos.